Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Felipe André Oficial. Hoje a gente vai estar dando uma olhadinha, fazendo um react num vídeo aqui do Matrix Mundial, onde que ele vai falar sobre escatologia. E é muito importante você ouvir isso, porque isso faz parte da análise geopolítica, se você não sabe ainda. Tem tudo a ver com isso, porque cada povo tem uma crença, tem seus valores, então você meio que prevê o que o povo vai fazer, entendeu? Já que eles acreditam em certas coisas, assim como aqui no nosso país as pessoas acreditam em muitas coisas. Então, uma massa acredita, né, aqui no cristianismo, lá uma massa acredita no judaísmo, como no Irã, no islamismo. Então, para você entender um pouco dessa dança da geopolítica, você tem que acompanhar um pouco das escrituras e tudo isso. Mesmo que você não acredite nisso, não importa, eles acreditam. A sua opinião é irrelevante. Então a gente tem que acompanhar pra gente ter a noção, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative as notificações. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Muito estranho está acontecendo e quase ninguém está conectando os pontos. E nesse estudo eu estarei mostrando para você. A grande mídia está deixando sinais no ar de que estamos entrando em um período decisivo, apocalíptico, bíblico, e que profecias estão se cumprindo. Eu não estou falando de um sacerdote, eu não estou falando de uma instituição religiosa, eu não estou falando de, enfim, alguém que crê no Messias, né, de um cristão. Não, eu estou falando da grande mídia. A grande mídia está deixando esses recados no ar nos últimos dias, inclusive envolvendo eventos importantes que já estão impactando o mundo. Eu mostro para você Sobre essa apresentação, o que ele quis dizer é que normalmente a mídia ela não acredita nessas coisas por ela ser materialista, pois ela a mídia toda é de esquerda, então ela é materialista, ela trabalha com matéria, você tá entendendo? Agora, ela trabalha dentro de uma materialidade para contar o cotidiano das pessoas do dia a dia, entendeu? Então ela é muito materialista. Não que ela não seja, tenham jornalistas que tenham religião, eles têm, porém, o trabalho deles é nesse sentido, de material. Então, quando a gente lida com geopolítica, a primeira coisa que a gente também tem que fazer e colocar na análise, coisa que a maioria deles não fazem, é colocar esse estudo cultural. Então, para mim, o que aconteceu aí? Não foi a mídia que está soltando isso como ele está achando. É que agora tem a internet borbulhou esse bagulho, todo mundo viu esse vídeo dentro da bolha, e até fora da bolha. Recebi até comunicado de outros amigos e até que estão fora do país, perguntando sobre o vídeo, o que eu achava e tal. A galera que acompanha aqui o canal, que tem um contato mais próximo. Então você tem que entender que por causa desse barulho a mídia teve que dar a notícia, né? Porque eles também estão atrás de mídia e de clique e de like, por aí vai. Primeira notícia. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, disse na ocasião aí envolvendo a sua análise da guerra agora entre o Irã, os Estados Unidos e Israel, que o retorno do Messias está próximo, de que nós estamos chegando neste momento, mas que isso não vai acontecer na próxima quinta-feira. Então eu vou explicar para você o contexto dessa fala. Basicamente, ele estava falando sobre os ataques no Irã, sobre as respostas do Irã e etc., e ele colocou que isso tem ligação com o retorno do Messias. Nas entrelinhas foi o que ele fez. E quando ele fala que isso não vai acontecer na próxima quinta-feira, é que ele está dizendo que não vai acontecer nessa semana, ou na próxima semana, mas que está muito próximo. Agora, é interessante isso porque os judeus, e muitos dos nossos irmãos ignoram isso, eles não têm o Messias, o verdadeiro Messias, eles não seguem a Jesus. Antes da gente deixar ele concluir ali qual é a visão dos judeus sobre o Messias ou Mashiach, o que você tem que entender é que esse Benjamin Netanyahu tem um grupo político por trás dele, assim como tem o Bolsonaro e o Lula também tem a mesma, cada um tem um grupo de galera. É Joel Batista, é um grupo político tentando chegar no poder. É assim que funciona o mundo. Não interessa se tu vai gostar ou não. É assim, infelizmente é assim. Se organiza, faz o teu grupo político e tenta a sorte lá. É assim que funciona. Arrecada o rebanho de todo mundo, ganha os votos. É isso que funciona. E aí esse grupo político tem o Shaduk Lobavitch, se eu não me engano, que são esses caras messiânicos, que é os
digamos, é o Sila Malafaia dos caras, tá ligado? Mal e porcamente falando. É o Sila Malafaia do cara, mas só que esse cara tem meio que uma aura diferente entre os seus fiéis, que são muitos. Meio que ele é um grande puxador, né, da corrente judaica. E aí as pessoas dão muita importância ao que esse cara fala. E ele é aliado do Benjamin Netanyahu e, inclusive, ajudou diretamente o Benjamin Netanyahu a chegar no poder com a proposta que ele iria fazer a profecia acontecer, entendeu? Jesus como o seu Salvador. Eles esperam por outro Messias. Eles negam o verdadeiro Messias. E eles acreditam que quando este novo Messias chegar, nós teremos a era messiânica. Inclusive, alguns cabalistas colocam que será o milênio cabalista. Assim como nós acreditamos no milênio com a vinda do Messias, alguns cabalistas acreditam, né, e defendem a ideia do milênio cabalista, com o aparecimento desse Messias no milênio. E, basicamente, o que eles esperam, né, o que os judeus hoje esperam, é pelo anticristo. É pelo chifre pequeno, é pela abominação da desolação, certo? E Netanyahu diz que esta figura está muito próxima de aparecer. Ele não tá tirando nada da cabeça não, galera. Tem estudos já nos Estados Unidos, inclusive no History Channel, você pode ver que os caras lá são tudo pessoas graduadas nesses estudos escatológicos e proféticos. E eles lá já falam há bastante tempo que, pelas interpretações da própria Bíblia, em livro de Apocalipse, o que dá a se entender lendo um livro e lendo o Velho Testamento, você acaba vendo que realmente os judeus estão esperando essa figura. Se você ouvir o que os judeus vão fazer, ele vai falar que ele vai transformar a vida completa na Terra. Então a gente vem vendo que o planeta agora está conseguindo ter esse tipo de tecnologia. Nós já temos diversas tecnologias que conseguem controlar o tempo, chover, não chover, causar terremotos, tsunamis. Nós já temos tecnologia para tudo isso. Então, se você ainda acha que não tem tecnologia para isso, você está dormindo em berço esplêndido. E agora, com a inteligência artificial atuando forte, a gente consegue fazer o que as escrituras dizem, que ele vai tentar ser onipresente, onisciente. Ele vai mudar completamente a realidade do planeta. Então, para isso, precisa-se de certas coisas acontecerem para que ele chegue e apareça. Então, a tecnologia, o som do terceiro templo, a noiva, né, tá sentada na besta. Depois tu vê legal quem é a noiva aí, que tu vai entender um pouco dessa história. Mas vamos continuar. O falso Messias. E é interessante porque eu venho falando muito sobre Al-Aqsa, inclusive nos nossos estudos, né? Tem o estudo do iPad Goat 2 que está lá na Sociedade Desperta, aonde a gente fala a respeito de Al-Aqsa. E também aqui no canal eu já falei muito a respeito de Al-Aqsa, que é um dos símbolos mais sagrados para os islâmicos. E basicamente este símbolo é aonde o terceiro templo deve ser construído. E para os judeus, e muitos rabinos já estão dizendo isso, para os judeus, é necessário que este templo seja construído para que o Messias se manifeste. E Israel está cada vez mais aumentando a sua ingerência ali na região de Al-Aqsa. Até mesmo proibiu, né, em uma medida histórica, os muçulmanos de acessarem agora, depois do Ramadã. Então, eu particularmente tenho uma visão de que Al-Aqsa vai ser destruída e não vai haver acordo. Algumas pessoas acreditam que vai haver um acordo, que Israel vai fazer acordo com a Arábia Saudita, com o Catar e etc., porque Israel já está se unindo com alguns desses países. E aí, através desse acordo, esses países vão permitir que o segundo maior símbolo do Islã seja derrubado para que o terceiro templo seja construído. Isso é algo completamente fora de qualquer lógica, né? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que a Al-Aqsa vai ser destruída, e até no próprio iPad Goat nós temos essa referência nos sendo dada. É a alternativa mais inteligente de se fazer isso. A alternativa mais inteligente de se retomar o monte do templo para que o terceiro templo seja construído. E algumas pessoas perguntam, tá, Lucas, mas o terceiro templo, então, é o templo em que o anticristo quer se assentar? Dentro... Se você fosse uma pessoa razoavelmente que não estivesse pensando unicamente em guerra,
Mas se você realmente está querendo construir o terceiro templo e vencer uma batalha, você está numa batalha contra o seu inimigo, o Irã. Então a primeira coisa que você faria para juntar todos contra o Irã seria um false flag, um ataque de falsa bandeira, para derrubar esse templo, o templo de o Domo da Rocha, o templo de Al-Aqsa, e botar a culpa nos iranianos e todos se unirem no Irã contra o Irã. E aí Israel, depois de vencer a batalha, ficaria com essas bases americanas lá, reconstruiria a maioria delas e ficaria como parceiro de guerra com eles, os aliados que ficaram contra o Irã, e reconstruiria o terceiro templo. Ah, mas os caras são sunita, os caras não são xiita. Os caras, mais ou menos, a viagem é pra Meca, o bagulho dos caras, entendeu? Lá para aquele quadrado negro, o cubo negro. Depois você pesquisa o que é o cubo negro, que também tu vai ficar bolado. Vamos voltar. Das profecias dos judeus, sim. Mas na Bíblia, quando fala em Tessalonicenses que o anticristo quer se assentar no templo santo do Altíssimo, aí está falando de nós, certo? Está falando sobre transhumanismo, está falando sobre marca da besta, está falando sobre corrupção genética, tá? Só que a Bíblia fala que ele vai se assentar no templo santo, que são os nossos corpos, ao qual o Criador habita, mas também os judeus acreditam que o terceiro templo dá início à era messiânica e que o Messias vai se apresentar no terceiro templo. E ele já vem, inclusive, preparando várias questões importantes para que rituais e sacrifícios sejam feitos nesse terceiro templo. Então isso está chegando. Muitas crianças são ensinadas em Israel que o terceiro templo vai chegar na escola. Então, assim, isso é algo que está no imaginário dos judeus e vai acontecer, eu acredito, que talvez ainda nessa década. É muito possível. Sobre ele falar de mutação genética e tal, quem nunca ouviu essa parada aí, deixa eu explicar. Quando conta lá em Gênesis que a filha dos homens tiveram, né, os filhos de Deus, eles meio que fizeram sexo e ficaram pessoas geneticamente modificadas, entendeu? E isso se espalhou como corrupção pela terra. Tanto que nós temos no nosso imaginário grego semideus, que são os filhos dos deuses, tá me entendendo? Tem outras culturas, no Japão. Nós temos Tsunade, Jiraiya e bagulho, entendeu? São semideus. Então, ou seja, esse conto é contado em diversas outras. Thor, filho de Deus, Deus do raio. Então tem várias culturas que contam a história dessas pessoas. O livro do Velho Testamento, lá em Gênesis, ele só fala que houve uma corrupção genética. Então o que você acaba entendendo? Teve mutação genética e foi todo mundo ficando. E tanto que na passagem de Noé, ele era o único puro e com idade ainda que poderia construir a tal da arca. Então, Deus mandou para poder acabar com a corrupção, que era essa corrupção genética que existia na época, e começar tudo do zero com os filhos Sem, Jafé e Cã. Então, esse é o reinício da história, né? Depois do dilúvio. Os egípcios vão contar que foi uma outra galera e parou lá, entendeu? Os nórdicos vão contar que foi uma outra galera que parou lá. Então, o povo meio que se dispersou, todo mundo foi para um lugar e ali eles começaram a tentar reconstruir a civilização do qual eles pertenciam antes do dilúvio, entendeu? Inclusive com as crenças, com tudo isso. Isso que foi o reinício da história. E a gente está de lá até aqui reconstruindo novamente esse mesmo circuito até a corrupção, que seria o transhumanismo e as edições genéticas, que isso vai mudar. Você pode confirmar isso, que nos filmes a gente tem tudo isso, filme futurista. Cara, hoje em dia o cara já tem um membro mecânico para correr a Olimpíada Paralímpica. Vai entendendo que a coisa vai se fechando para chegar num local só. Então, é justamente por isso que Netanyahu diz que essa situação que está acontecendo agora, dessa guerra, ela tem a ver, inclusive, com o retorno do Messias. Porque você imagina, um míssil do Irã vem em direção a Jerusalém, e aí o Iron Dome intercepta esse míssil e os destroços caem em cima de Al-Aqsa. Pronto, destruiu Al-Aqsa. Entende? E aí que está a questão, ou o míssil cai ali em cima direto, enfim, existem vários cenários em que isso é possível. Agora, você tem também, não apenas só o Netanyahu, porque você poderia dizer, não, mas isso aí é uma questão então de Israel, de Netanyahu e dos judeus. Não. Nós tivemos comandantes
militares de Donald Trump que estão envolvidos no ataque ao Irã, dizendo que o ataque ao Irã tem a ver com o retorno de Jesus e com a profecia do Armagedon. Essa foi foda mesmo. Falaram mesmo. Mais de 30 bases que os Estados Unidos tem. Os Estados Unidos tem uma porrada de base no mundo. No Oriente Médio ele tem algumas ali que ele faz a segurança ali do Oriente Médio por causa do petróleo, por causa do petrodólar. Então ele tem várias bases ali. Então quem faz a defesa desses países, Dubai, ali no Oriente Médio, já é os Estados Unidos, entendeu? Eles têm lá a polícia local deles, os negócios, mas quem defende de fato os interesses da Arábia Saudita são os Estados Unidos, entendeu? Então os Estados Unidos já é meio que a força do exército dos caras. Os caras têm também, mas quem faz mesmo a segurança toda, entrega a tecnologia, o bagulho todo é os Estados Unidos para a Arábia Saudita, para Israel. O único que tá fora disso é o Irã, entendeu? É o Irã que não tá na paradinha ainda, mas é o que indica, tá sendo derrubado porque tem que parar com isso aí. E foi chegado nessas bases uma mensagem dizendo que realmente Trump foi enviado de Deus. Caralho, essa foi foda. Foi mesmo. Então veja, militares, políticos, você vai ver mais autoridades aí do sistema falando a respeito, né, do Apocalipse. Eles estão todos... Então, mas se você parar para analisar, no início do vídeo eu fiz a análise que ele faria um ataque de false flag. Ele acabou de falar isso, exatamente isso, um ataque de falsa bandeira, e todos pegariam o Irã. Isso é a resposta lógica, por causa do ataque do Irã no terceiro tempo, coisa que, quer dizer, no Domo da Rocha, que vai ser o futuro terceiro tempo. Todo mundo iria se voltar contra Israel? Não. O Irã atacou o bagulho, os caras estão mandando até continuar com a guerra. Então por isso que eu acho que é o mais fácil acontecer. Seria isso que ele falou ali. Eu não acho que, se isso acontecer, todo mundo vai ficar puto com Israel, não. Todo mundo vai ficar puto com o Irã mesmo. E vai ficar sal grosso pro Irã. É isso que eu acho que os americanos querem. Ele quer que num dessa outra, joga míssil lá, joga míssil cá, o Iron Dome furar de vez em quando. Nunca furou. Pega a visão. O Iron Dome tá já um caralhão de tempo aí no bagulho. O Irã sempre bombardeou, o Hezbollah sempre mandou um montão. Tinha que mandar 80 mísseis pra cair 3. Era assim, pode puxar as notícias velhas aí, porra. Pode puxar as notícias velhas. Mandava um montão pra cair 2, 3. O Iron Dome pegava a maioria. Então, tipo, do nada começou a cair. Tá caindo, o Iron Dome tá falhando direto. Tá falhando mesmo. Ou os caras tão, pô, não, tá ruim. Os caras tá mandando, tá ruim. Numa dessas, e acertou o tempo. Pô, é a desculpa perfeita. O sistema falhou, infelizmente, já estava sobrecarregado. Tá induzindo a isso aí. Quem não tá vendo isso, tá cego. Tá mesmo. Porra, ali é certo, pai, dos caras fazer isso. Ressoando a mesma mensagem. O Apocalipse está às portas. Só para lembrar que Apocalipse não quer dizer fim de nada não, valeu? É revelações, que tá em grego. Então é o livro das revelações. A gente vai saber todo mundo quem é quem, vai tudo ficar exposto aí para todo mundo tomar a sua melhor decisão. Temos essa notícia que diz o seguinte: local da suposta crucificação de Jesus é fechado durante a Semana Santa em medida sem precedentes, ligada às profecias bíblicas sobre o anticristo. E aqui eles colocam, né, na matéria de que a profecia que está relacionada ao fechamento, né, do Santo Sepulcro, ele traduz a profecia do Apocalipse capítulo 11, onde é dito que a besta, né, ela vai se manifestar na Cidade Santa e vai se manifestar, se eu não me engano, por 42 meses. Então, assim, eu particularmente não acredito que a profecia de Apocalipse 11 tenha a ver com isso aqui, tá? Mas eles estão deixando nas entrelinhas, estão nos dando vários sinais, estão usando de iconografias importantes para a nossa fé, né? Estão atacando pelas beiradas. Sim, posso até acreditar nisso, que está atacando pelas beiradas, porém, todavia, entretanto, para que um false flag funcione, um ataque de falsa bandeira, que é o que eles estão tentando fazer, o ideal é você também proibir os cristãos, porque eles também não ligam para os cristãos, essa é a verdade. O judaísmo não se dá muito bem com o cristianismo, entendeu? E não se dá bem com o islamismo. Os caras, cada um com a sua fé, mas os caras são assim, entendeu? A maioria deles não, tanto que tem vários judeus aí que são pessoas comuns, não estão tentando dominar o planeta e assassinar mais da metade da população. Não estão querendo matar ninguém nem fazer nada disso. Eles estão querendo trabalhar e viver e seguir ali
sua religião, normalmente. Então, para que isso aconteça, é mais fácil você ir proibindo outros lugares também. Porque não deve... Eu não lembro agora de cabeça que nenhuma passagem bíblica que diga que por causa de X coisa tem que estar lá na crucificação de Jesus Cristo. Eu não lembro. Posso estar fugindo aqui de cabeça agora, porque estou vendo aqui no React com vocês, que eu não vi o que ele estava falando antes. Só peguei o vídeo. Às vezes eu escuto ele, que ele fala sobre esse negócio de escatologia. E é bom, às vezes, você pincelar algumas coisas. Mas você vê que eu não concordo muito com ele em algumas outras coisas. Mas é assim mesmo. Cada um dentro do seu entendimento que vai tomar aí a sua decisão dentro das suas próprias possibilidades. Não tem plano certo para cada um. Por isso que a salvação é individual. Está de maneira muito clara a intenção deles, né? De que todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, todas em cadeia, todas ao mesmo tempo, elas estão relacionadas à Bíblia, estão relacionadas ao ápice da guerra espiritual. Porque esses homens que estão no poder e que nos mandam esse recado, eles operam de acordo com a autoridade de Satanás e dos anjos caídos. Eles têm um lado e eles buscam converter a humanidade para o lado oposto. E eles não estão mais escondendo isso, de que nós estamos em uma guerra espiritual e de que essa guerra espiritual está em um momento crucial. Outra informação importante, o bilionário Peter Thiel, o homem por trás da Palantir, né, que inclui... Esse maluco aí tá construindo a Skynet. Tá mesmo? Inclusive, tem tecnologias que mais se parecem com feitiçaria, né? Que mexe com inteligência artificial avançada e possui bancos de dados assim assustadores a respeito da população mundial. Enfim, um homem muito influente. Ele vem realizando reuniões secretas sobre o anticristo nas proximidades do Vaticano. E ele vem fazendo isso já há algum tempo, né? Nós temos um dos principais nomes da indústria tecnológica, né? Que é o Peter Thiel, um dos principais nomes por trás da inteligência artificial, do avanço dessa tecnologia, alertando para a chegada do anticristo. Ele já foi em alguns podcasts, você pode ver, ele se declara cristão, entendeu? E ele acha na cabeça dele que, não, a gente está criando uma parada para que o anticristo não venha. Ele meteu essa série no podcast, pode procurar aí. Bota o nome dele, Peter Thiel, Apocalipse. Aí tu vai ver. Tá em inglês o bagulho, deve já ter nego dublado com inteligência artificial, essa porra. Deve já ter dublado. Então tu dá uma pesquisada sobre essa parada aí, tu vai achar maneiríssimo. Tu vai falar, caralho, que merda. Então, né? Bem interessante. E em uma dessas conferências aí, a grande mídia divulgou uma foto aonde nós temos ali, né, na imagem, um homem segurando um arco com a mão para cima, inclusive, né, uma das mãos para cima e a outra segurando o arco. Esse é o simbolismo da constelação de Órion. E Órion, basicamente, está diretamente ligada a Baal. Tanto que nós temos o registro de um templo de Baal na Cilícia, que foi construído para estar alinhado diretamente com o nascer de Órion no solstício de inverno. Então, assim, nós temos vários sinais de que estamos vivendo em um momento profético, até mesmo sinais nos céus, né? Nós estamos agora ouvindo notícias de que há uma tempestade solar, de que isso pode afetar a Terra, com a questão envolvendo aí o plasma. Então, existem coisas muito importantes acontecendo e, entenda, nós estamos na era das revelações. Apocalipse é principalmente isso, tá? O termo Apocalipse, a raiz dessa palavra significa revelação. Então não se espante, as coisas vão se revelar cada vez mais. O mal vai se revelar, o que é profecia vai se revelar, né? E por incrível que pareça, quanto mais as coisas se revelarem, mais os ímpios permanecerão cegos. E principalmente eu me refiro... Eu não acho que os ímpios, não. Eu acho que é uma questão que, por causa desse materialismo que a nossa mídia faz, do teu agora, o clique, o like, o show, a foto, tá com pessoas que você acredita serem relevantes na sua vida, né? Nem questão de ímpios ou isso. Eu acho que é uma questão que a pessoa
tá, às vezes, numa situação que ela não tá nem pensando nisso. Ela só tá pedindo a Deus uma saída da situação que ela se encontra, e ela acredita num Deus ali que ela não conhece muito bem, mas que todo mundo diz para ela que é para acreditar nele, que ele vai fazer a coisa dar bom. Eles não vão entender muito bem, porque se vende as coisas para eles que vai ser legal, que vai ser maneiro, que vai tudo melhorar, que vai dar certo e tudo mais. E tem a galera, que é o que eu digo, que é a galera que não tem torcida, que é a minha, que é a galera que analisa, que faz o negócio, só que uns fazem esse tipo de análise e investem em negócios, fazem outras coisas, outros analisam para fazer outras coisas. Cada um pega a informação e vai usar, é o que eu falei, dentro da sua lógica. E essas pessoas não têm muito esse tipo de conhecimento para poder estar dando, para ter essa percepção de que, porra, tá vindo um bagulho aí que vai dar merda. A mídia tá falando que o bagulho é legal, mas o bagulho vai foder grandão. E tá todo mundo achando que o bagulho vai ser maneiro. Mas calma aí também, vamos ver pra onde isso aí tá dando. Então tem toda essa preocupação de muita gente que, principalmente os jovens. Os jovens não estão nem aí pra porra nenhuma. Tem de caralho nenhum. Tu fala algumas coisas com os jovens, os caras, porra, foda, tá foda. É mesmo. Prefiro aqueles ímpios que se dizem cristãos e não são, que se dizem seguidores do Messias e não são, que não estão se importando com os sinais, que não estão se importando com as profecias, que não estão se importando em seguir o Messias, que não estão se importando em divulgar o Evangelho, em pregar a verdade. É como a Bíblia diz: os sábios compreenderão, mas os ímpios procederão impiamente no fim dos tempos. Então, a gente vai ver cada vez mais revelação. Então, galera, esse aí foi o vídeo do Matrix Mundial, né? Ele traz essas coisas de escatologia e tudo mais. Eu, no último comentário, te preparei para isso, porque normalmente os caras que são cristãos mais fervorosos, infelizmente, eles não conseguem entender que tem muita gente que acompanha, tá vendo as coisas, e que vai simplesmente tomar conta da vida. A gente não vai levar nada dessa vida, essa é a verdade, mas também não vamos agir com irresponsabilidade também, porque tem uma família aí que a gente tá deixando. A gente vai fazer o nosso melhor, cada um dentro da sua possibilidade de fazer o melhor. Fica nessa, você que é um cara que acompanha, que às vezes só acompanha aqui mesmo e quer só ficar por dentro do que tá acontecendo desse tipo de debate, mas você também tem um discernimento de saber como você tem que proceder e agir com certas coisas que vão acontecer. Eu falei em novembro, mano, disso tudo aí, do Irã, de como vai ser. Eu tô falando isso, eu já tô 6 meses falando isso, antes desse bagulho acontecer. Eu já sabia que tudo isso ia acontecer. E eu venho falando aqui nos vídeos a percepção do que tá sendo para o futuro, entendeu? Se você desconectar essas coisas, esse caldo cultural da equação geopolítica, você vai falhar miseravelmente em observar como se comporta a política internacional. Você vai falhar miseravelmente no que pode acontecer. Que, vamos botar, depois que você descobre certos círculos de conversa e certos círculos de estudo, você acaba vendo que isso aí tá tudo programado. A agenda tá atrasada, era para estar em 1986, já era para estar no ritmo que tá hoje. Que a agenda 2030 ela era para estar pronta em 1986. E que em 2000 eles iriam acabar com as moedas e ia ser uma moeda única. Eles já estavam nisso. Não é que a The Economist estava atrasada, não. Ela estava contando os planos que antes iriam acontecer. E que eles ainda estão perseguindo esses planos. Então, cada capa que você vê dessa revista conta aonde que eles querem chegar. Não, você tem que estudar muita coisa, tá louco. Você tem que acompanhar muita coisa. Ver muita informação de diversas fontes. Complicado demais. E se você entende mais ou menos o enredo, tem certas fontes que são até irrelevantes. Pra você não ficar procurando todo mundo. Você acha 2, 3 caras. Assim, vamos falar mal e porcamente. Obviamente que eu escuto mais do que 2, 3 caras. Eu vejo mais de 2, 3 sites. Aí você acaba tendo ali um fluxo de narrativa que você já entende qual é a mensagem que quer ser passada a partir daquela manchete. Você já entende, já entendi o que ele quer dizer. Então você já, automaticamente, você já filtra muita coisa sobre determinados pontos de vista em cima da mesma questão. E
Aí você faz o raciocínio para onde as elites querem chegar e como elas vão fazer isso. Então você acaba vendo que é uma coisa bem programada, bem alinhada para chegar lá no destino final. Entendeu? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dificilmente eu faço vídeo assim, galera. Então deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo.